Agora a gente vai para as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas são dois ductos que vão unir o ovário ao útero. Lembrando que elas não estão coladinhas no ovário, tá, pessoal? Seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas. Então, lembra lá do sistema respiratório? Que a gente tem no interior do sistema respiratório vários cílios, né? Esses cílios, eles servem no sistema respiratório para purificar, né, esse ar, impedir que impurezas entrem. Aqui nas tubas uterinas, eles servem para facilitar o percurso desse óvulo, tá? Então, ele é como se ele fosse impulsionando esse óvulo fecundado. Os batimentos dos cílios microscópicos e os movimentos peristálticos das tubas uterinas, eles impelem o gameta feminino até o útero. Então, eles vão conduzindo o óvulo, tá? São estruturas cilíndricas, ocas, que se estendem de 5 a 7,5 cm, desde as bordas superiores do útero em direção aos ovários, e é revestida internamente por cílios. Qual que é a função das tubas uterinas? Transportar o óvulo do ovário até o útero e os espermatozoides do útero em direção ao ovário, né? Para que então ali na tuba uterina ocorra a fecundação, certo? Então, vamos ver ali, ó. Aqui é o útero, né? Eles estão nas bordas superiores do útero. Aqui uma tuba uterina esquerda. E a gente tem aqui embaixo o ovário, ó. Então, o ovário, o folículo libera um óvulo. Esse óvulo, ele vem caminhando no sentido útero, tá? Enquanto que o espermatozoide, olha aqui, ele, piquitico aqui, ele veio do útero para o sentido do ovário. Quando ocorre a fecundação, que geralmente é no terço médio da tuba uterina, então esse óvulo fecundado, ele continua o seu percurso até chegar no útero, para que ocorra então a sua implantação. É quando ele penetra essa camada mais interna do útero, né, o que é o endométrio, se fixando, tá? Isso a gente chama de nidação. A gente vai ver mais à frente. As mamas, então, pessoal, lembra novamente, coloquei aqui porque é um órgão acessor, mas não é um órgão reprodutor feminino. São órgãos acessórios do sistema reprodutor feminino, que são especializados na secreção de leite após a gestação. Ela é composta de 15 a 20 lobos, os quais contêm glândulas e um ducto, né, o ducto lactífero, que conduzem ao mamilo e se abre para fora. Esses lobos, eles são separados por um tecido conjuntivo denso e um tecido adiposo, que também ajudam a suportar o peso das mamas, tá? Então, a função da mama é exatamente e unicamente essa. Produção de leite para que ele sirva de alimento para o bebê recém-nascido. Durante a gravidez, o estrogênio e a progesterona, elas estimulam o desenvolvimento dessas glândulas mamárias. Por isso que a mulher tende a ter a mama aumentada. Após o nascimento e a expulsão da placenta, esses níveis de hormônios placentários, eles caem rapidamente. E aí entra a ação de outro hormônio, né? A ação da prolactina. Porque aí ela não é mais inibida. A prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite. E associada à prolactina, a partir do momento que ocorre a expulsão da placenta, também tem a produção e liberação de um outro hormônio, que é a ocitocina, tá, pessoal? Que vai servir tanto para a contração uterina, para que o útero volte ao seu tamanho normal, e também para a descida do leite. Então, para que a mulher consiga amamentar, ela depende basicamente de dois hormônios, da prolactina, que vai fazer a produção do leite, e da ocitocina, que vai ajudar na descida desse leite. Olha aqui a mama, né? Então, a gente tem muito tecido adiposo, certo? Aqui, tecido glandular, ó, né? A gente tem aqui a areola, os canais lactíferos, tecido gorduroso, que também dá o formato à mama, tá? Aqui a gente vê músculo peitoral, olha a caixa torácica, né? As costelas, certo? Bom, vamos continuar. Hormônios, né? Então, iniciando a puberdade, as mulheres passam por ciclos reprodutivos mensais, regulados pelo eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Ou seja, quem vai controlar essa produção agora dos nossos hormônios é hipotálamo, hipófise e a nossa gônada, os nossos ovários. Então, para que o ovário consiga produzir todos os hormônios femininos, ele também precisa de um comando vindo lá do hipotálamo, da hipófise, tá?
Esses ciclos, eles preparam o sistema reprodutivo para uma gravidez. Então, são os hormônios. Sob esse controle hormonal, o endométrio uterino, ele passa pelos estágios de fase menstrual, quando não recebeu, né, o óvulo fecundado, então ele elimina toda aquela camada que foi preparada para receber o óvulo para que ocorra a nidação, a implantação. Tem uma fase folicular ou proliferativa, que ele vai se preparar, né? E a fase secretora ou progestacional, tá? O estrógeno e progesterona são produzidos pelos ovários durante a vida reprodutiva. Então, a mulher ainda que tem ovulação, ela está produzindo constantemente estrógeno e progesterona. O estrógeno, ele é o principal hormônio do sexo feminino. E além de participar de todo o processo da ovulação, da concepção e da gestação, ele também é responsável pela manutenção da integridade óssea e regulação dos níveis de colesterol. Olha como é importante o estrógeno no organismo da mulher. Daí a importância de muitas mulheres fazerem essa reposição hormonal quando elas entram na menopausa, tá, pessoal? A progesterona ela vai atuar junto com o estrógeno. Em que sentido? Ela vai preparar o organismo feminino para a concepção e a gravidez. E também participa da regulação do ciclo menstrual. Então, o estrógeno, gente, por isso que ele é considerado o principal hormônio do sexo feminino. Porque ele que vai ser responsável pelo processo de ovulação, concepção e da gestação como um todo. Certo? Aqui falando só da parte reprodutora. E a progesterona vai andar ali juntinho com o estrógeno, tá bom? E ela tem uma importante função na questão do período menstrual da mulher. O folículo estimulante, o FSH, que é um hormônio produzido pela hipófise, ele vai estimular as células do folículo ovariano, que por sua vez produzem o estrógeno, tá? Então vamos ver uma imagem aqui, ó. Aqui. Então o FSH, tá? Ele vem estimular aqui o folículo ovariano, certo? E esse folículo ovariano, ele vai estimular a produção de estrógeno, certo, pessoal? O hormônio luteinizante, o LH, ele já é liberado pelo hipotálamo. Então, enquanto o FSH é liberado, produzido pela hipófise e liberado pela hipófise, o LH, que é o luteinizante, ele vai ser liberado pelo hipotálamo. Em seu pico, ele vai liberar o óvulo. Então, o FSH vai estimular o folículo ovariano, certo? Para amadurecer o óvulo. Mas quem vai fazer com que esse óvulo seja liberado é o LH, que vem lá do hipotálamo. O folículo ovariano se transforma, então, no corpo lúteo, que é responsável pela produção de progesterona. Então, vamos recapitular, gente. Nós temos esses dois hormônios que são importantíssimos para que a nossa gônada, para que os nossos ovários produzam os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, tá? Mas para que eu tenha a produção de estrógeno e progesterona, eu dependo de dois outros hormônios. Então, dependo do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que é produzido e liberado lá pela hipófise, certo? Para estimular o folículo ovariano, para estimular que esse folículo amadureça o meu óvulo. Mas só isso não basta, porque ele só estimula o amadurecimento. Quem vai estimular a liberação desse óvulo é outro hormônio, que é o LH, o hormônio luteinizante, que ele é liberado, produzido e liberado lá pelo hipotálamo. Então, esse daqui, quando ele está no auge de ação, ele faz com que o folículo ovariano se rompa, abra e libere o óvulo. Uma vez que liberou o óvulo, começa então o que, gente? A produção da progesterona, lá pelo corpo lúteo. Vamos voltar lá no corpo lúteo, ó. Cadê uma imagem do corpo lúteo? Aqui, ó, corpo lúteo, tá? Começa então uma corrida contra o tempo para a produção de progesterona. Para quê? Qual que é a finalidade da progesterona? Vamos voltar? Ai, gente, tô voltando tudo, peraí. Tô indo pro lugar errado. Qual que é a função da progesterona? Gente, preparar o útero. Então, vai preparar o endométrio, preparar todo o útero internamente, porque o nosso corpo não sabe se eu vou ter o meu óvulo fecundado ou não, não é? Então, todo o ciclo de fértil da mulher,
Esse hormônio, progesterona, vai ser estimulado e liberado após a liberação do óvulo para preparar esse útero para uma provável implantação, tá? De um embrião.